Jorginho fora do Arsenal. Volante avança a rescisão com a equipe inglesa. Reviravolta com Carlos Alcaraz, que não completará a meta estipulada em contrato. O que vai acontecer? E mais, desfalque de última hora. Lateral esquerdo Alexandro não se recupera a tempo. Está fora do jogo de amanhã contra o Corinthians no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem Mengão em campo. Campeonato Brasileiro, sexta rodada, que começa hoje. Inclusive o Juventude perdeu lá no Beira-Rio para o Internacional. Começou vencendo e aí depois tomou a virada. O Internacional, então, vencendo mais uma na abertura da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que se estende ao domingo. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, Alexandro, lateral esquerdo, não estará à disposição do técnico Filipe Luiz. O jogador não se recuperou e está fora do jogo contra o Corinthians. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda. Essa lesão foi sofrida contra o Juventude, ainda pela quarta rodada do campeonato, naquela goleada no Maraca por 6-0. Ei, Alexandre, vai voltar quando, hein, meu filho? Bom, o técnico Filipe Luiz finalizou a preparação hoje, amanhã não tem treino, amanhã é concentração e Maraca lotado em busca de mais uma vitória, em busca dos 3 pontos. Notícia boa é que o Plata deve ser relacionado novamente. Falando sobre mercado da bola, o Flamengo está cada vez mais confiante que em breve terá o volante Jorginho. Será aí o primeiro reforço da nova janela, o primeiro reforço do meio da temporada, o terceiro da era BAP e Boto, né? O atleta está rescindindo o contrato com o Arsenal. Por que ele está rescindindo o contrato com o Arsenal? Porque o contrato dele não vai até maio, final da temporada europeia, vai até um pouquinho mais, até junho. E aí ele teria que conversar com a equipe inglesa para rescindir e se apresentar ao Flamengo. E aí quando for no meio do ano, assim que abrir a janela, ele já está treinando com o time e já tem aí um prazo já para estrear, tem a questão do Super Mundial, enfim. Então a reunião que aconteceu lá na Inglaterra entre André Berta, que é o diretor de futebol do Arsenal, e o empresário do Jorginho foi muito positiva, né? Muitos já dão essa rescisão como certa. O desejo do Flamengo é ter Jorginho aí no Super Mundial. E as conversas para uma rescisão avançaram muito nas últimas horas. A informação que o Flamengo recebeu, né, de ontem para hoje é de que as conversas entre Jorginho e os representantes com o Arsenal fluíram muito bem. Eles estão chegando a um acordo para uma rescisão de contrato e pagamento. Jorginho tem direito a receber alguns valores de rescisão pelo Arsenal. Então é aquele negócio, né? O Jorginho está lesionado, né? Devido àquela queda, ele caiu com a costela no chão, né? Num empate contra o Brighton, e aí vem se recuperando. Não se sabe se ele ainda jogará pelo Arsenal, pela Premier League ou pela UEFA Champions League. O Arsenal que se classificou, eliminou o Real Madrid, né? A lesão dele não foi considerada uma lesão grave, mas também não foi uma lesão simples. E os médicos dizem que ele pode levar semanas, né, para se recuperar. Mas a questão de documentação, a papelada está muito evoluída. Então o Jorginho está aí rescindindo com o Arsenal e ficará livre para assinar com o Flamengo. Entre o jogador e o Flamengo, tudo certo. Questão de salário, tempo de contrato, né, tudo acordado e tudo acertado entre o volante ítalo-brasileiro e o Mengão. Tá aí então, primeiro reforço do Flamengo para a sequência da temporada, né? Primeiro reforço da próxima janela, o primeiro reforço do meio de temporada, já que esse Flamengo, né, do BAP, do Boto, já contratou 2 jogadores. O Danilo, que era jogador livre, saiu da Juventus, e o Juninho, ex-atacante do Karabakh. Bom, vamos falar agora do Charles Alcaraz, meio-campista argentino, que está emprestado ao Everton da Inglaterra até julho, né, deste ano, e ele não conseguirá atingir a meta estipulada em contrato. Com isso, o Everton não terá a obrigação de compra, né? Por quê? E aí eu vou explicar. No contrato estava lá
que o Alcaraz tinha que ser titular em 9 jogos, ou pelo menos disputar 45 minutos. Na partida de hoje, contra o Chelsea, pela Premier League, o jogador não iniciou no time titular, e aí começou no segundo tempo, né? Jogou alguns minutos. E aí, como restam 4 jogos só para o Everton na Premier League, não terá como mais essa meta ser atingida. Apesar disso, o Everton pretende sim comprar o Charles Alcaraz, mas por um valor menor. É aquilo que a gente vem explicando nos últimos vídeos, né? E aí o Everton vai agir de malandragem, vai dizer assim, olha, o Alcaraz ele não atingiu a meta e a gente não precisa ter aí essa obrigação de compra nos valores estipulados em contrato, 15 milhões de euros, equivalente aí a 99 milhões de reais. Com isso, o Flamengo já aguarda um contato do Everton no sentido de pagar menos. Só que o Flamengo está confortável e vai ouvir também outros clubes interessados pelo meio argentino Charles Alcaraz. E existem outros clubes na Inglaterra, né? Existe uma movimentação, alguns times lá da Premier League, times inclusive rivais lá do Everton, estão de olho no Alcaraz. E aí se o torcedor me pergunta, ô Rafa, existe alguma chance do Alcaraz voltar ao Flamengo nesse processo? E eu digo que nesse momento não. Por quê? O Boto já falou, o Felipe já falou. O Alcaraz, ele não entra no estilo de jogo do Felipe. Inclusive o próprio treinador do Flamengo já teve essa conversa com o argentino antes de liberá-lo para esse empréstimo para o Everton. Então muitos torcedores pensam que existe essa possibilidade do Alcaraz voltar e não existe. O Flamengo vai utilizá-lo, o Alcaraz, como moeda, né, para alguma movimentação lá na Inglaterra, ou vai vender para o Everton por um valor menor, estipulado em contrato, porque ele não vai atingir as metas, né, metas de jogo, ou o Flamengo vai vender o Alcaraz para um outro time da Inglaterra. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nessa reviravolta de mercado. Acho que o Boto precisava explicar, né, para o torcedor rubro-negro como é que foi essa negociação com o Everton, o que vai acontecer daqui para frente. O Boto já está ligado que ele não vai jogar, né, os jogos estipulados em contrato. Então tudo isso tem que ser explicado aí para o torcedor rubro-negro, se valeu a pena, se não valeu, se o Flamengo vai ganhar, se o Flamengo vai perder dinheiro com o Alcaraz. Eu acho que existem mais perguntas do que respostas nessa situação específica do meio argentino que está lá no Everton. Olha aqui, trazer aqui a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Informei aqui no início do vídeo que o Internacional venceu de virada o Juventude lá no estádio do Inter, né? Deu um branco aqui agora, lá no Rio Grande do Sul, né? No Beira-Rio. 3-1 Internacional. O Mirassol vai receber o Atlético Mineiro hoje, 18h30. Também no mesmo horário, o Ceará recebe o São Paulo, lá em Fortaleza. O Sport, 8 da noite, recebe o Fortaleza. E o Botafogo fecha esses jogos de sábado, às 9 da noite, no clássico, lá no Newton Santos, no Tapetinho, contra o Fluminense. E aí os jogos de amanhã, o jogo principal da rodada, Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas, né, de um lado Arrascaeta, do outro lado Memphis Depay, do outro lado Bruno Henrique, do outro lado Yuri Alberto, enfim, 4 da tarde, jogo Flamengo e Corinthians no Maraca, todos os ingressos esgotados. O Vitória recebe o Grêmio, lá em Salvador, 18h30, no domingo também, amanhã, o Palmeiras recebe o Bahia, 18h30, o Cruzeiro recebe o Vasco, lá em Minas Gerais, e o Santos recebe o Bragantino, 8h30 da noite. Então a sexta rodada termina amanhã, não tem nenhum jogo marcado para segunda-feira. Bom, o Flamengo é vice-líder, né? Tenta aí recuperar a liderança, o Palmeiras é líder com 13 pontos e o Flamengo tem 11. Vamos ver o que vai acontecer amanhã se o Palmeiras se enrolar com o adversário, com o Bahia, lá em São Paulo. O Flamengo, vencendo o Corinthians, pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos.
ajuda demais o nosso canal. Nesse momento, o Barcelona vai vencendo o Real Madrid pela final da Copa do Rei, 1-0. E eu queria saber se você acha que o Real vai virar esse jogo ou vai dar a Barcelona. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!